Meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs, hoje nós vamos entrar em um dos momentos mais fortes, mais impactantes e mais solenes de todo o livro do Apocalipse. Prepare o seu coração, porque o que nós vamos estudar aqui não é apenas uma revelação do futuro, é também um alerta urgente para os dias que estamos vivendo agora. Hoje nós vamos entender a abertura do quarto selo, o selo que revela morte, dor, sofrimento e juízo sobre a terra, mas ao mesmo tempo também revela a soberania de Deus, o controle absoluto do Senhor sobre todas as coisas e um chamado poderoso ao arrependimento. Fique comigo até o final, porque cada detalhe desse estudo vai abrir os seus olhos espirituais e talvez você nunca mais veja o mundo da mesma forma depois dessa palavra. Agora vamos à palavra de Deus. O texto base está em Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8. E a palavra do Senhor diz assim: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Meus irmãos, aqui nós vemos algo extremamente sério. Quando o Cordeiro, que é Jesus, abre o quarto selo, aparece um cavalo amarelo. Algumas traduções também trazem como cavalo pálido, esverdeado, como um corpo sem vida. Isso já nos dá um sinal muito claro. Esse cavalo representa a morte. E quem está montado nele não tem um símbolo. Tem um nome direto: morte. E não para por aí. O texto diz que o inferno o seguia, ou seja, não é apenas a morte física, mas também a consequência espiritual para aqueles que não estão em Cristo. Agora vamos entender isso com calma. Esse quarto selo é a continuação dos 3 anteriores. No primeiro selo, vimos o cavalo branco, representando conquista. No segundo selo, o cavalo vermelho, representando guerra. No terceiro selo, o cavalo preto, representando fome e crise. E agora, no quarto selo, nós vemos o resultado de tudo isso junto: a morte em grande escala. Perceba isso. Guerra gera fome, fome gera desespero, e tudo isso leva à morte. E o texto deixa ainda mais claro quando diz que foi dado poder para matar a quarta parte da terra. Meus irmãos, isso é assustador. Uma quarta parte da população, se nós trouxermos isso para os dias de hoje, estamos falando de bilhões de pessoas. Isso mostra que esse não é um evento pequeno. É algo global, algo sem precedentes. E como essa morte acontece? A Bíblia explica claramente: com espada, ou seja, guerras, conflitos, violência, com fome, escassez de alimentos, crises econômicas, com peste, doenças, epidemias, pandemias, e com as feras da terra, que pode representar tanto animais literalmente, quanto também o caos da natureza, e até a violência descontrolada. Agora eu quero trazer isso para a nossa realidade. Olha o que estamos vendo no mundo hoje. Guerras acontecendo em várias partes do mundo, crises econômicas, aumento do preço dos alimentos, pessoas passando necessidade, doenças que surgem de repente e se espalham rapidamente. Tudo isso, meus irmãos, são sinais. Não quer dizer que o quarto selo já foi totalmente cumprido, mas mostra que o mundo está caminhando exatamente nessa direção. É como se fosse um alerta de Deus dizendo: preparem-se. Agora entenda algo muito importante. O texto diz: foi-lhes dado poder. Isso significa que nada disso acontece por acaso. Não é o diabo que está no controle. Não é o homem que está no controle. É Deus quem permite. Isso revela a soberania do Senhor. Mesmo em meio ao juízo, Deus continua no controle absoluto de tudo. E isso deve gerar em nós 2 coisas: temor e confiança. Temor, porque estamos vendo o juízo de Deus sendo revelado. E confiança, porque sabemos que nada foge das mãos do Senhor. Agora, meus irmãos, existe um detalhe muito profundo aqui. O texto diz que o inferno seguia a morte.
Isso significa que muitas dessas mortes não são apenas físicas, são espirituais também. Pessoas morrendo sem salvação, pessoas que rejeitaram a Deus, pessoas que viveram como se Deus não existisse. E isso nos traz uma reflexão muito forte. Como está a nossa vida com Deus? Será que estamos preparados? Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? Porque o Apocalipse não é apenas um livro de acontecimentos futuros. Ele é um chamado ao arrependimento agora. É Deus dizendo: ainda há tempo. Volte para mim. Se arrependa. Busque a minha presença. Viva uma vida santa. Meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs, esse quarto selo nos mostra que o mundo não está melhorando espiritualmente. Ele está caminhando para um tempo de grande juízo, mas ao mesmo tempo, também nos mostra que aqueles que estão em Cristo têm esperança. Porque enquanto o mundo vive o caos, o povo de Deus vive debaixo da proteção, da graça e da misericórdia do Senhor. Não significa que não passaremos por dificuldades, mas significa que a nossa alma está segura. Agora eu quero deixar algo muito claro para você. Não tenha medo, tenha vigilância. Não viva em pânico, viva em preparação. Busque a Deus todos os dias. Leia a palavra, ore, se aproxime do Senhor. Porque mais importante do que entender o Apocalipse é estar preparado para ele. E se essa palavra falou com você, não ignore. Isso não é coincidência. É Deus te chamando. E talvez hoje seja o dia da sua decisão. Fique comigo até o próximo estudo, porque nós ainda vamos entender coisas ainda mais profundas sobre o que está por vir. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs, se essa palavra falou com o seu coração, então não saia daqui sem fazer algo muito importante. Escreva aqui nos comentários: eu estou preparado, ou Senhor, prepara a minha vida. Isso não é apenas um comentário, é uma declaração espiritual diante de Deus. E eu quero te fazer um convite muito especial. Se você precisa de oração, se você está passando por luta, medo, angústia, ou até sente que precisa se aproximar mais de Deus, escreva aqui o seu nome ou o seu pedido de oração. No próximo vídeo, eu vou estar orando por você e o seu comentário pode aparecer aqui, para que juntos, como uma família em Cristo, possamos interceder uns pelos outros. E eu peço também, olhe os comentários, veja os nomes que estão ali e responda com um "Eu oro por você". Vamos fortalecer uns aos outros, porque nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Se esse estudo te ajudou, compartilhe com alguém. Pode ser que essa pessoa esteja precisando exatamente dessa palavra para despertar espiritualmente, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative as notificações, porque os próximos estudos vão aprofundar ainda mais essas revelações poderosas do Apocalipse. Não ignore os sinais. Não ignore o chamado de Deus. Nos vemos no próximo estudo. E que o Senhor prepare o seu coração para tudo o que está por vir. Pai amado, Deus poderoso e eterno, neste momento, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença com temor, com reverência e com fé. Depois de entendermos a Tua palavra, depois de ouvirmos sobre o quarto selo do Apocalipse, nós reconhecemos que Tu és soberano sobre todas as coisas, que nada foge do Teu controle e que mesmo em meio ao juízo, a Tua misericórdia ainda alcança aqueles que Te buscam. Senhor, prepara o nosso coração. Nos ajuda a viver em vigilância, em santidade, em comunhão contigo. Não queremos viver distraídos, não queremos viver de qualquer forma. Queremos estar firmes na Tua presença, queremos estar prontos. Pai, guarda a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora. O Senhor conhece cada coração, cada luta, cada lágrima que foi derramada em secreto. Visita agora, meu Deus, cada lar, cada família, cada mente aflita. Tira todo o medo, toda a ansiedade, toda a angústia e traz a Tua paz que excede todo entendimento. Senhor, em um mundo onde há guerras, fome,
doenças e tantos sinais acontecendo, nós pedimos: nos fortalece espiritualmente, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, nos dá fé para permanecer firmes até o fim. Que nenhuma dessas pessoas se perca, Pai. Que nenhuma dessas vidas se afaste da Tua presença. Mas que através dessa palavra haja arrependimento, haja transformação e haja salvação. Agora, Senhor, nós colocamos diante de Ti esses pedidos de oração. O Teu filho Marcos Porto pede oração por ele e por toda a sua família. Senhor, visita essa casa, traz proteção, livramento, união e paz. Que a Tua mão esteja sobre cada membro dessa família, guardando de todo o mal. Também colocamos diante de Ti a vida da Mary Ferreira. Senhor, ela pede oração por sua família e por sua vida. Entra, meu Deus, com providência, com cuidado, com resposta. Onde houver necessidade, supre. Onde houver dor, cura. Onde houver conflito, traz reconciliação. E também apresentamos o pedido do Adielson Damasceno, que pede oração pela cura de sua mãe. Senhor, Tu és o Deus que cura. Visita agora essa mãe, toca no corpo dela, restaura a saúde, tira toda a enfermidade e fortalece essa família nesse momento. Pai, nós cremos que o Senhor está ouvindo cada oração, que o Senhor conhece cada nome e que o Senhor já está trabalhando em cada situação. E nós entregamos tudo em Tuas mãos, confiando no Teu amor, na Tua graça e no Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém.